Olá, meu nome é Nilson Duarte, eu sou professor desse curso de perícia judicial na área de avaliação mercadológica. Minha formação é na área jurídica, sou formado em Direito, sou servidor público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sou também professor acadêmico da área de Direito, sou professor da disciplina de Direito Civil, de Processo Civil. Estamos aqui para trocar algumas informações. Vamos estar trabalhando nesse curso de perícia judicial com vários módulos e dentro desses módulos alguns ministrados por mim. Neste primeiro momento, nós vamos estar trabalhando com a introdução à área judiciária, certo? Onde que vocês vão estar vai ser repassado para vocês informações úteis para vocês exercerem realmente as atividades voltadas para a área judicial, como auxiliares do Poder Judiciário. Na sequência, vai existir um outro módulo ministrado por outro professor que vai estar repassando a parte técnica de avaliação e, na sequência, como transformar essa informação técnica em laudo pericial. E aí a gente vai trabalhar com a perícia judicial e, na sequência, o último módulo de alienação judicial por meio do corretor de imóveis. O meu desejo é que esse curso seja super produtivo para vocês e desejo que as aulas sejam extremamente fáceis e agradáveis para vocês. Antes da gente iniciar especificamente o conteúdo desse primeiro módulo, eu gostaria de mostrar para vocês o mercado que está sendo inaugurado para vocês por meio desse curso. Por meio desse curso, o mercado da área jurídica vai ser apresentado para vocês e a partir de agora vocês vão ter condições de estar trabalhando não apenas na corretagem de imóveis, mas além da corretagem de imóveis, vocês têm possibilidade também de atuar dentro da área judicial. Como vocês podem ver no slide, existe a possibilidade de vocês trabalharem tanto dentro do Poder Judiciário em várias facetas, em vários aspectos, como por exemplo, no processo de conhecimento, onde que você pode estar trabalhando tanto na perícia judicial quanto na assistência técnica. Existe também um outro mecanismo, uma outra fase do processo judicial, que é o processo de execução. E nesse processo de execução, você vai estar trabalhando com avaliação substituta, como também assistência técnica, corretor de imóveis e avaliação dentro da própria alienação. Você pode ver que no início são várias nomenclaturas um pouquinho estranho dentro do seu próprio dia a dia. Porque aqui você vai estar trabalhando com uma nova ciência, vocês vão ser mecanismos para auxiliar o Poder Judiciário. E aí o objetivo desse primeiro módulo, da gente estar trabalhando com o direito. Vocês vão estar trabalhando dentro do Poder Judiciário, vocês têm que saber mais ou menos qual que é a nomenclatura, quais são algumas peculiaridades dentro desse curso, dentro desse ramo de atividade, para vocês até mesmo se inteirar e conseguir dialogar com o juiz. Conseguir interpretar situações práticas que vocês podem estar enfrentando no dia a dia e, com isso, conseguir solucionar o problema do juiz. Que, a partir desse momento, vocês, corretores de imóveis, vai ter justamente a condição de estar auxiliando o Poder Judiciário. Nesse slide que está sendo mostrado para vocês, eu gostaria de apenas evidenciar duas fases do processo. A partir de agora, vocês vão ser ferramentas do Poder Judiciário, mecanismo que vai auxiliar o Poder Judiciário a aplicar a justiça. E nós temos aqui dois procedimentos. O primeiro procedimento, que é o procedimento de conhecimento, que o próprio nome sugere, processo de conhecimento, levar ao conhecimento do juiz um problema, um conflito, um litígio onde autor e réu vão estar brigando, vão estar digladiando, estão em conflitos. E aí o Poder Judiciário vem para justamente solucionar esse problema. E o Poder Judiciário, o juiz, ele não é detentor de todos os conhecimentos. Um problema na área médica, por exemplo, eu preciso de um profissional habilitado para isso, para ajudar, para colaborar com o juiz para solucionar aquele problema. Se por acaso a gente trabalhar um pouquinho mais com esse exemplo, o exemplo do problema médico, uma cirurgia mal sucedida, onde que nós precisamos de uma perícia judicial na área médica. O juiz não tem condições de perceber se aquele caso, se aquele paciente foi vítima de um erro médico ou não. Se esqueceu dentro do abdômen do paciente algum tipo de tesoura, algum tipo de gases, é necessário o auxílio de um profissional habilitado para isso. No caso, um médico.
E é justamente isso que vocês vão estar trabalhando dentro do processo de conhecimento. Vocês vão ser um especialista auxiliando o juiz. O juiz, da mesma forma que ele não tem conhecimento na área médica para saber se houve ou não um erro médico, ele não tem condições de saber qual que é a avaliação, a avaliação de alguns imóveis dentro do mercado imobiliário. E aí ele vai precisar de profissionais próprios para isso. Quais são esses profissionais? Podem ser tanto o corretor de imóveis, como também os engenheiros civis, os arquitetos, os engenheiros agrônomos, conforme a situação. Mas não é apenas no processo de conhecimento que é possível você estar atuando. É possível também a atuação do corretor de imóveis como auxiliar do Poder Judiciário numa outra fase, numa fase chamada de fase do processo de execução. Nesse processo de execução, o próprio nome também já sugere, aqui o processo já existe uma definição, já existe uma sentença e o juiz não tem dúvida de quem que é que está com a razão. E aí ele vai apenas cumprir aquela decisão. Ele vai fazer que o devedor, caso ele deva, caso o autor entre com uma ação de cobrança e o réu seja condenado ao pagamento daquela cobrança, o juiz vai forçar o réu a pagar aquele crédito. E por isso, esse procedimento é feito dentro do processo de execução. Dentro do processo de execução, inicialmente vai ser penhorado, como que o juiz vai utilizar dos mecanismos para forçar o pagamento daquele crédito. Ele vai penhorar algum bem, esse bem vai ter que ser avaliado e depois vendido. E é justamente nesse momento que entra o corretor de imóveis, que ele tanto vai poder auxiliar o juiz para avaliar aquele bem, que imprescindivelmente ele precisa daquele valor para fazer a venda, como também depois na venda judicial. Aqui você pode ver, nesse primeiro slide que nós estamos demonstrando para vocês, que existe várias alternativas, várias opções que vocês podem estar auxiliando o Poder Judiciário. Então, vocês podem estar atuando tanto no processo de conhecimento, como perito, como também dentro do processo de conhecimento, como assistente técnico. E logo em seguida, dentro do processo de execução, você pode estar atuando tanto como avaliador substituto, como também como assistente técnico desse avaliador, corretor de imóveis para fazer as vendas judiciais, como também a avaliação dentro da própria alienação judicial. Ressalto para vocês que no início, realmente aqui nessa parte introdutória, nesse primeiro módulo, nesse primeiro slide, você pode ver que nós já utilizamos de várias nomenclaturas que talvez vocês tenham alguma certa dificuldade para entender. Mas como esse vídeo, o objetivo dele é apenas servir como apoio e como um complemento às aulas já ministradas, aqui apenas estamos fazendo uma revisão. Dando sequência, nosso próximo slide, nós já vamos entrar dentro especificamente da matéria Introdução à parte jurídica. Existem outros módulos do curso e nesses outros módulos nós vamos ver especificamente a perícia, nós vamos ver especificamente a alienação judicial. Em relação à perícia, nós vamos ver tanto a parte técnica com outro professor, quanto a parte jurídica. Só que para vocês entenderem todo esse complexo de atividades que estão sendo apresentadas para vocês por meio desse curso, nós vamos estar demonstrando algumas regras básicas dentro do direito que vocês precisam saber, até mesmo para compreender as determinações do juiz, os despachos do juiz e saber quais são as nomenclaturas que você vai ter que compreender e incluir dentro dos seus laudos judiciais. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre fontes do direito. E como o próprio nome diz, fontes, a ideia é a origem do direito. Aonde que surgiu o direito? O direito ele surge por meio de inúmeros mecanismos, como as leis é dos mecanismos, uma dessas fontes principais do direito. O direito surge geralmente em regras que estão previstas em leis, mas não apenas as leis. Existe como fonte do direito também alguns provimentos, normas, decretos, portarias, são normas internas de cada um dos órgãos públicos. Nós vamos estar trabalhando, vocês como corretores de imóveis, vão estar trabalhando como auxiliares de juízes, que pertencem a uma instituição pública chamada Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça pode editar inúmeras normas, como exemplos os provimentos, que regulamentam determinadas situações. Como, por exemplo, a venda judicial, a venda de imóveis por meio do corretor de imóveis, está regulamentado por meio de um provimento.
Então o direito, as regras vão ser possíveis serem trabalhadas tanto por meio de leis, como também por meio de provimentos. Mas não apenas as leis e provimentos são fonte do direito. São fonte do direito também os princípios. E o que seria o princípio? O princípio é aquelas regras mestras que dão suporte a todo ordenamento jurídico. Então, se por acaso você for tanto para outras legislações, para outros países, vocês vão ver que existem algumas regras, algumas normas que tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, quanto no Oriente Médio, do outro lado do mundo, são regras que são praticamente aplicadas de forma absoluta, de forma até mesmo que dê sustentação às leis. As leis são criadas com base nesses princípios. E já a gente vai falar um pouquinho mais sobre princípios, mas apenas para dar uma ideia para vocês. É fonte do direito os princípios. E como exemplo de princípios, nós temos aqui o princípio da boa-fé. Não é aqui no Brasil ou na Argentina, ou nos Estados Unidos apenas, mas em todo mundo tem que respeitar o princípio da boa-fé. Aquele que age de forma maliciosa, aquele que age com o objetivo de prejudicar alguém, esse está agindo de forma maliciosa, contrariando esse princípio da boa-fé. Todas as leis, todos os provimentos vão ser criados com base nesse princípio. Não é apenas o princípio da boa-fé, existem inúmeros outros princípios, como também o princípio, um outro exemplo, seria o princípio do contraditório. O juiz não pode condenar, o juiz não pode proferir uma sentença sem oportunizar às partes o contraditório. É saber o que a outra parte está pensando, qual que a outra parte diz, o que a outra parte tem a dizer sobre a defesa dela. E é um princípio tão absoluto que não é aplicado apenas dentro da área jurídica. Vários outros exemplos, várias outras situações, você vê que é recomendável a utilização do princípio do contraditório. Vamos colocar uma situação bem simples de uma relação de professor e aluno. Numa situação de primário, onde que existe alguns tipos de discussões, algumas brigas dentro de sala de aula, o professor, para dar aquele veredito, para ele saber e ter condições de castigar o aluno que realmente errou, ele vai ter que dar o princípio, utilizando como princípio do contraditório, ouvir ambas as partes, ambas as crianças que envolveram naquela discussão. E aí sim, sabendo o que cada um diz, tomar uma decisão. Isso dentro da área trabalhista, entre empregado e empregador, é necessário também o princípio do contraditório. Até mesmo o empregador, ele não pode punir o seu empregado sem primeiro ouvir, sem primeiro saber quais são os argumentos de defesa do seu empregado. E isso são apenas exemplos de que realmente o princípio do contraditório é amplo, é um princípio, é uma regra mestra que vale muito além da área jurídica, como em qualquer outro aspecto dentro da vida social. Mas além do princípio, nós temos também outros elementos como fonte do direito. Outro elemento é a jurisprudência. A jurisprudência é fonte do direito por causa que dela também surgem regras que normatiza a nossa vida em sociedade. A jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais. O Poder Judiciário, ele é organizado em instâncias, em graus de hierarquias. Então nós temos o juiz em primeira instância, nas comarcas, em todas as cidades. Em grau de hierarquia, em todas as comarcas, nós temos os tribunais de justiças, compostos por desembargadores. Em última instância, nós temos na capital federal outros tribunais que são formados por ministros. Esse grau de hierarquia entre o Poder Judiciário acaba gerando as jurisprudências. Quando o juiz decide, profere uma sentença, e a partir do momento que as partes, autor ou réu, discorda daquela sentença e entra com recurso, contrariando aquelas informações, para que os desembargadores nas capitais estaduais reapreciam aquela decisão, aquele julgado acaba tendo muito mais força que aquela decisão de primeiro grau, que é do juiz. Para vocês entenderem melhor, se eventualmente vocês entrarem com um recurso, entrarem com uma ação, perderam em primeira instância, ou seja, o juiz julgou de forma contrária aos seus interesses. Você entrou com recurso e os desembargadores proferiram uma decisão que contraria o juiz, ou seja, reformou a decisão, reformou a sentença de primeiro grau.
O que está prevalecendo é a decisão dos desembargadores. São 3 juízes, são 3 magistrados, muito mais experientes, pessoas que têm uma bagagem de conteúdo, pelo menos presume-se isso, que têm mais condições de acerto do que aquele primeiro juiz. A sentença é proferida por um juiz. Um acordo, que é aquela decisão proferida nos tribunais, são compostos por 3 desembargadores. Então, em regra, aquele acórdão, aquela decisão que é composta por 3 desembargadores, ela vai prevalecer que em relação à sentença de primeiro grau. E se por acaso o juiz lá na cidade, lá em primeira instância, ele sabe que o entendimento do tribunal é de determinada forma, dificilmente a sentença dele vai de forma contrária. E aí acaba gerando uma fonte do direito. E há um exemplo de jurisprudência bem próximo da atividade de vocês, da atividade do corretor de imóveis, é a respeito da possibilidade do corretor de imóveis ser também um perito judicial. Nós vamos ver nos próximos módulos que existe uma regra dentro de uma lei chamada de Código de Processo Civil, e nessa lei existe a regra, existe o ensinamento de que para ser perito é necessário um curso superior. É necessário que vocês ou qualquer outra pessoa com a condição de ser perito, é necessário que faça um curso superior. Essa é uma regra que está na lei. Mas essa regra que está na lei, ela pode ser flexibilizada por uma jurisprudência. E isso é o que aconteceu com os corretores de imóveis. Um exemplo prático e bem utilizado nas nossas aulas, que evidencia bastante a situação e a possibilidade do corretor de imóveis também ser utilizado como perito judicial, foi um exemplo bem clássico utilizado por vários professores, de uma situação concreta, um caso concreto, que aconteceu aproximadamente no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, onde começou a incidência de grandes ações judiciais envolvendo a reforma agrária. E naquelas ações de reforma agrária, qual que era o objetivo? A avaliação para posterior indenização de uma fazenda na região de Minas Gerais, quase com divisa na Bahia. Essa fazenda, julgada, a desapropriação estava sendo julgada pela Justiça Federal, nessa fazenda não estava se conseguindo avaliar esse imóvel, essa área. O que inicialmente o juiz proferiu? Ele nomeou um perito como engenheiro civil para fazer aquela avaliação. Mas como vocês mesmos sabem, o perito engenheiro civil, ele tem habilidade própria para construções. O engenheiro civil aprende na faculdade a construir, a calcular a quantidade de tijolo, a quantidade de cimento, qual o tipo de concreto que ele tem que utilizar para construir um tipo de prédio, um prédio com maiores andares, o tipo de base para aquele prédio é um pouco mais profundo que uma simples casa. É justamente essas informações que um engenheiro civil aprende. Mas dentro dessa situação prática, que é a avaliação de uma área rural, o engenheiro civil estava praticamente perdido, por causa que ele não tem condições de avaliar uma fazenda. E uma situação tão emblemática, uma situação tão complexa como essa, o juiz daquele processo acabou nomeando outros profissionais. Ele pensou, se o engenheiro civil está tendo dificuldade para fazer essa avaliação, ele sugeriu nomear um corretor, um engenheiro agrônomo para fazer a complementação daquele laudo. E o engenheiro agrônomo, da mesma forma que o engenheiro civil, não teve tanta facilidade para fazer aquela avaliação. Por causa que o engenheiro agrônomo, qual que é a habilidade dele? Ele vai aprender na faculdade qual é a terra fértil para plantio de algodão, o que é necessário, quais são os nutrientes que é necessário suprir no solo para o plantio de soja, ou até mesmo quais são os maquinários hoje já existentes para fazer determinado tipo de lavoura. Mas você pode ver que dentro das matérias disciplinares, tanto do curso de engenharia civil, quanto dos cursos de engenharia agrônoma, não há nenhum tipo de aprendizado sobre a avaliação de terras. E aí, numa situação como essa, acontecida alguns anos atrás, teve a ideia de um desses dois profissionais serem colaborados, serem auxiliados pelos corretores de imóveis.
E o corretor de imóveis vive isso. A atividade dele é justamente comprar e vender imóveis. E ele trabalha constantemente com o valor mercadológico desses imóveis. O juiz acatou a sugestão de um desses dois peritos e nomeou como um perito complementar. E a partir desse momento, os corretores de imóveis acabou criando, por meio dessa experiência, uma jurisprudência que autorizou o corretor de imóveis, mesmo não tendo curso superior, a fazer a perícia judicial. Você pode ver com esse exemplo da desapropriação das terras, que embora o corretor de imóveis não seja habilitado, não tenha um curso superior, mesmo assim, a regra prevista numa lei foi flexibilizada pela jurisprudência. E o que seria jurisprudência? Seria decisões reiteradas dos tribunais de justiça. Então, tanto as decisões reiteradas dos tribunais em nível estadual, como também a nível nacional, naqueles tribunais lá em Brasília, essa decisão reiterada, essas decisões desses vários ministros, vários desembargadores, formam a jurisprudência. E, consequentemente, se os desembargadores estão entendendo que o perito judicial pode ser tanto o engenheiro como também o corretor de imóveis, consequentemente, o juiz de primeiro grau vai entender de forma semelhante. Dentro da jurisprudência, nós temos uma categoria de jurisprudência um pouquinho específica, com os detalhes um pouquinho a mais. Nós vimos que a jurisprudência seria o quê? Seriam decisões dos tribunais estaduais e dos tribunais superiores. Os tribunais estaduais não fazem súmulas, porque são decisões isoladas. Pode acontecer de uma jurisprudência, do entendimento daqui de Cuiabá, daqui de Mato Grosso, ser contrário ao entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí, para evitar esses tipos de decisões contraditórias, há a possibilidade do Tribunal Superior, aquele tribunal que fica lá em Brasília, a confeccionar, além de jurisprudências, súmulas. O que seriam as súmulas? Todos os ministros, e não apenas 3, todos os ministros da Corte, tanto do STF quanto do STJ, podem se reunir e tentar deliberar sobre um determinado assunto. E se eles entrarem no consenso e determinarem e firmarem o entendimento de que realmente a perícia judicial pode ser feita tanto por profissionais com nível superior, quanto por profissionais de nível inferior, como no exemplo dos corretores de imóveis, é plenamente possível eles elaborarem uma súmula. Então a súmula seria uma jurisprudência mais forte, uma jurisprudência mais consolidada. E além dessa súmula, existe uma outra categoria de jurisprudência, a súmula vinculante, muito discutida nesses últimos anos, porque a súmula vinculante, ela tem um poder tão grande que ela obriga todos os outros desembargadores, todos os outros juízes a seguir o mesmo entendimento. Então, antigamente, existia até a discussão se jurisprudência e se as súmulas, consequentemente, se elas seriam fonte do direito. Hoje, essa discussão não existe mais, até mesmo em virtude do exemplo da súmula vinculante. A súmula vinculante é um exemplo claro de que a decisão dos tribunais vincula as instâncias inferiores. As decisões proferidas por meio das súmulas vinculantes obriga o juiz de primeiro grau, o juiz lá nas cidades, a seguir o mesmo entendimento. Consequentemente, isso também é fonte. Então, o operador do direito, os juízes, os desembargadores, os próprios ministros e vocês também, corretores de imóveis, como operadores, como auxiliares do Poder Judiciário, podem utilizar como fonte do direito tanto as leis quanto os provimentos, como também os princípios e aqui, como nós vimos, a jurisprudência. Nós encerramos aqui o rol de todas as fontes do direito. Nós temos também a doutrina, que é um outro elemento de fonte do direito.